Galera, nós sabemos que já faz um tempinho que eu não falo de Oshunoko aqui no canal, né? Vocês estavam até me pedindo pra falar, e agora chegou o momento da gente conversar sobre Oshunoko. Falar um pouquinho sobre esse final de Oshunoko e a morte do Aqua. Tudo o que aconteceu, como que esse final pode ter sido um final gratificante pra alguns e talvez pra outros um final perfeito, talvez pra alguns um final ruim. Mesmo tendo um ar de tristeza, eu acho que foi um final bom. Então a gente vai falar sobre tudo isso, tudo necessário desse final. Vem comigo, pega a pipoquinha e bora trocar essa ideia. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E galera, alguns momentos pelos quais muitos de nós estávamos ansiosos finalmente chegou. Com relação toda ao sacrifício trágico do Aqua, trouxemos e chegamos ao final de Oshunoko. Eu acho que é seguro dizer que a gente teve tudo e muito mais nessa trajetória. Sabemos que o Aqua morreu, né? E muitos acham que isso não aconteceria, mas aconteceu de fato. E graças a Nino, os investigadores começaram a conseguir fazer progresso significativo nas investigações. Uma das coisas mais chocantes, né, que foram reveladas foi que tinha mais pessoas como a Nino envolvidas nisso aí, vítimas que ninguém poderia imaginar. E vendo todos os detalhes, é até possível ver as conexões ali das redes entre os envolvidos nos assassinatos. O Ricardo, de qualquer forma, era um monstro, mesmo que tivesse um envolvimento em cada ocasião e não tivesse evidências incriminadoras para ele diretas, né? Além de instigar os assassinatos desde o início, igual ele fez com a Ai. O Ricardo, ele tomou muito cuidado para ele não ser ligado a esses crimes, mesmo usando as iscas, né, de si mesmo, tentando falar diretamente com os filhos dele e tudo mais. Essas coisas aconteceram deixando o Aqua muito bravo, né, devido ao perigo que isso representava, principalmente para a irmã dele, para Ruby. A Akane, ela esperava que o Aqua deixasse uma carta para ela, mas sabia como ele reagiria. De fato, nos pensamentos, ela visualizava o Aqua dizendo que ele faria o papel de vítima, o que tornaria muito suspeito pela polícia se ele deixasse uma carta revelando, né, a excitação ali da morte e tudo mais. Então assim, ele não podia deixar nada, não tinha razão para ele assumir esse risco de deixar uma carta, ou pelo menos era o que ela acreditava que ele diria no final das contas. E a ausência de uma carta de despedida é um dos pontos negativos da situação, porque ele deixou vários entes queridos do Aqua no escuro, sem poder lidar de forma adequada com as suas emoções. Isso poderia impactar negativamente até no funeral dele, especialmente para Kana. Durante o funeral a gente vê o corpo do Aqua lá, o que confirma de fato, uma vez por todas, a morte dele. A Kana estava visivelmente abalada, e quando ela se aproximou do Aqua, ela chamou ele de tolo, depois de idiota, antes de fazer o que ninguém esperava. Ela levantou a mão e deu um tapão na cara dele, lá no corpo do Aqua morto, enquanto todos assistiam. À primeira vista, galera, isso foi uma atitude da Kana que parecia ser inadequada. Afinal, por dar um tapa numa pessoa que já morreu, né, tipo assim, no próprio funeral não tem nada a ver, né, principalmente diante da família. É uma atitude meio controversa. Só que, cara, ela tem razões pra isso. A Kana, ela só pareceu aceitar, né, completamente o que ela estava sendo destruída por dentro. Essa era uma das cenas mais impactantes do capítulo, especialmente pelo olhar da Kana, né, marcado pelo hematoma e tudo mais. Na verdade, essa cena, mesmo sendo estranha para todo mundo que estava assistindo, a gente é lembrado ali de uma promessa que a Kana fez lá no capítulo 146, onde ela disse que daria um tapa no cadáver do Aqua e xingaria ele e tudo mais. Agora, enquanto ela estava do lado do corpo dele, ela cumpriu essa promessa, galera. Mesmo que tenha sido na forma inadequada e tal, algo errado, esse gesto, apesar de ser errado, é característico da Kana, porque para ela é importante, ela manteve a palavra até o final. Uma pena que ela tenha feito isso durante o funeral, né? Que é o pior lugar possível para essa reação. Para quem não tinha ideia da promessa entre ela e o Aqua, a atitude pareceu completamente fora de controle. E as emoções estavam meio que à flor da pele, né? Embora eu não apoie totalmente as ações da Kana, acredito que elas são compreensíveis, como a gente falou. Considerando o colapso emocional dela, principalmente. Ela entrou num colapso absurdo depois. A Kana, ela chamou o Aqua de mentiroso por não cumprir a promessa de que ele não morreria. Sim, tecnicamente o Aqua nunca falou que ele morreria ou não, mas da perspectiva da Kana, enfrentar ele, saber que ele realmente se foi de uma vez por todas, ela fez com que ela se sentisse traída. E ela continuou gritando, chamando ele de mentiroso várias vezes. De certa forma ela não estava errada, já que o Aqua manteve segredos até o final da vida, assim como os pais dele, o Ricardo e a Ai. Cara, ela não desistiu. O problema é que a Kana, ela não teve nem a chance de dizer pro Aqua que amava ele.
e ela estava devastada, cara. A Miyako, né, que teve que segurar ela enquanto ela implorava com as lágrimas nos olhos para que o Aqua voltasse à vida. Até mesmo a Miyako estava em lágrimas enquanto o Ichigo levava ela embora de lá, com a Kana chorando no desespero e tudo mais. Saber que enquanto o Aqua enfrentava o Hikaru e sofria uma morte horrível, a Kana estava constantemente procurando por ele na multidão do show, procurando o bastão luminoso dele, o mesmo que ele tinha usado para apoiar a Kana durante a primeira apresentação lá da Bikomachi. Cara, isso só tornava tudo ainda mais doloroso para ela, e esse momento era significativo, porque simbolizava o apoio e o vínculo que eles tinham um com o outro. Outros personagens também sentiram fortemente ali a morte do Aqua, né? Assim, foi uma coisa muito ruim. E a gente tem um vislumbre depois disso do que tá por vir com o lançamento do filme que o Aqua estava envolvido. O filme ele deveria ser lançado sem eles se preocuparem com as reações do público, mesmo que haja quem acredite que o projeto teve um papel na morte do Aqua, uma preocupação válida no final das contas. Justamente por isso o filme deveria ser lançado, porque isso faria com que ele expressasse as suas emoções quando questionava se tudo estava bem em permitir que o último trabalho do Aqua fosse exibido. O Gotanda, mano, ele falou que ele estava determinado a lançar esse filme aí. Até mesmo cogitou liberar ele na internet, se necessário, se não fosse lançado por nenhum cinema. E esse comprometimento era algo impressionante, especialmente porque ele assumiu a responsabilidade como produtor desse filme. A atitude do Gotanda demonstra o quanto ele se importava com Aqua, especialmente porque ele foi uma figura paterna para ele, mesmo que não de forma tão evidente assim. Eles querem que o legado do Aqua seja visto por todas as pessoas e que o trabalho dele viva sempre através do filme. E quando o filme finalmente foi lançado, ele se tornou um sucesso absoluto, trazendo um público recorde no ano. Por quê? Em parte também pela notícia da morte do Aqua, né? Que impulsionou a curiosidade da galera, toda a reverência, né, ao último trabalho dele. E essa notícia da morte dele serviu como uma excelente propaganda para o filme que revelou o segredo de 15 anos, incluindo quase tudo sobre o Hikaru, que era o homem que matou ele e matou a mãe dele. E isso criou a combinação perfeita para o sucesso. Só que ainda falta mencionar uma pessoa que a gente não viu até então, né? Não mencionamos até agora. A Ruby. Pois é, ela não tinha saído de casa nenhuma vez desde a morte do Aqua. Parece que a Ruby nem sequer compareceu no funeral dele. Era mais do que evidente que ela estava de luto nessa hora. A Ruby era mais próxima do Aqua do que qualquer outra pessoa. E ela refletia bastante sobre como que as pessoas que ela ama sempre se afastavam dela de alguma forma. Numa cena um pouco mais sombria, até a gente vê a Ruby olhando lá no reflexo, né, no espelho, com o olho dela profundo, sombrio, que parecia ainda mais intenso do que antes. Alguns acreditavam que a Ruby talvez nunca consiga retornar aos palcos como idol depois dessa tragédia. Só que o capítulo acaba terminando com a Akane observando que nem todos são tão frágeis quanto parece. Nós vemos até a Kana chorando enquanto lê um roteiro, a Ruby determinada ali enxugando as lágrimas com a estrela branca brilhando no olho dela. E ela parece muito mais motivada. Esse capítulo trouxe um esclarecimento sobre a razão pela qual o Aqua precisava matar o Hikaru da forma como ele fez. Não tinha forma do Hikaru ser acusado de qualquer crime diretamente, mesmo com o filme revelando toda a verdade. Se o Aqua tivesse optado por outra abordagem, isso teria sido visto como um assassinato claro e possivelmente não levaria o Hikaru a enfrentar a justiça como deveria. O Hikaru era extremamente perigoso e o Aqua não queria arriscar colocar a Ruby em perigo, já que o Hikaru já tinha tentado matar ela 2 vezes. Então acontece que o Hikaru, se ele continuasse vivo, a vida da Ruby estaria sempre num risco extremo, porque ele tinha conexões até dentro da prisão para poder afetar ela. No final, o Aqua escolheu garantir a segurança de todos, mesmo que isso causasse a própria morte dele, custou a vida dele. Ele sabia que essa era a única maneira com que ele conseguiria ligar o Hikaru diretamente a esse crime, já que nem o testemunho da Nino era suficiente para isso, apesar de algumas pessoas conhecerem toda a verdade. E aí, nós entramos finalmente na parte do último capítulo aqui, galera, de Oshinoku. E a gente vê como tudo chegou ao final. O capítulo ele começa lá com uma garota parada na mesma ponte onde o Aqua estava anteriormente, né? Enquanto a Akane continua a narração do último capítulo. Ela começa falando sobre como esse mundo estava cheio de pensamentos sombrios. Curiosamente, a garota na ponte parecia até ser a mesma idol lá que o Aqua tinha recrutado para o estrelado lá, usando o nome de Hikaru. Enquanto isso, nós vemos a Ruby ainda no processo de luto. Ela chorou mais do que qualquer pessoa, né, botando as lágrimas para rolar sem parar, e ela até rasgou o pôster da Ai que ela tinha no quarto. Algo que era impensável para Ruby, né, mas que mostra de fato a dor intensa que ela estava sentindo. Mesmo assim, a Ruby encontrou forças para se levantar, carregando toda essa dor, toda essa tristeza, e decidiu seguir em frente. A Kana também aparece nesse capítulo, né, em pé na mesma ponte onde quase morreu, o que torna as suas palavras muito mais profundas e simbólicas. E ela disse que eles escolheram viver, que era uma linha que ressoava fortemente como se
todos estivessem passando, né? O tempo está passando. E a gente vê o grupo Bicomate que eles decidem fazer uma pausa em todas as atividades, até que a Ruby começa a romper em lágrimas no meio e tal, e aí as amigas abraçam ela e tal. Em outra cena também as amigas da Ruby estavam no restaurante, aparentemente esperando alguém, e quando elas olham para a entrada, elas começam a sorrir. E aí quando veem a Ruby, teoricamente, né, que parece estar saindo para encontrar elas pela primeira vez depois de algum tempo, elas ficam muito felizes e tudo mais. No final do capítulo nós vemos a Kana guiando a Ruby aí, agora estava mais deprimida, né, para longe dos repórteres, enquanto ela estava sendo amparada pelo Taiki, que provavelmente estava lá no túmulo da família, e parece que ele também estava lidando com a tragédia da própria maneira dele. Inclusive eu gostaria de ter visto algumas interações ali entre a Ruby e o Taiki, afinal de contas eles são o único parente de sangue, né, que um tem o outro, e provavelmente seria importante para Ruby isso. Quanto a Miyako, parece que ela também estava muito abalada até a Ruby conversar com ela. A Ruby queria seguir em frente. E a gente pode ver que, de certa forma, a Miyako e o Ichigo também encontraram uma maneira de fazer o mesmo. Ainda tem muita dor não resolvida nesse final aí, mas eles encontraram uma maneira de se reconstruir. O capítulo acaba terminando, galera, com uma sensação de que todos estavam tentando de alguma forma superar essa perda, mas eles ainda carregavam uma lembrança do Aqua no coração de cada um deles. Eu não sei se a Kana estava atuando, por exemplo, mas ela nem conseguiu manter o foco, né, para voltar para as filmagens e tal. Ela ficou desesperada, caiu nos prantos, e isso me lembrou um momento até que o Aqua desmaiou lá quando ele viu o Gorou pela primeira vez. Talvez algo parecido tenha acontecido com a Kana aqui. Finalmente, então, nós vemos a nossa narradora, a Akane, que agora estava participando de um programa de TV, numa cena onde um zumbi aparece, só que isso não é o suficiente para assustar ela. E tem uma parada subentendida nisso aí, porque assim, ela reage de uma forma que ela ignora a faca falsa que estava presa no zumbi e tal, sendo repreendida até pelo diretor logo depois. Mas por quê? Essa atitude mais séria é o resultado de todas as lições que a Akane aprendeu com a morte do Aqua e com tudo que aconteceu nesse caso. No mínimo, ela conseguiu seguir em frente, assim como a Akane também mencionou na narração, quando disse que se continuarem acreditando e fizerem o melhor que podem, as pessoas encontrarão uma razão para viver. Enquanto isso, nós vemos uma outra garota observando um pôster das audições do Bicomate. O que está escrito lá no anúncio parece ser como se fosse uma isca, né? Porque ninguém conseguiria superar a Ruby como uma estrela número 1 da Bicomate. E em outra parte, Gotanda também segue na frente ali e parece estar envolvido num novo projeto com uma foto do Aqua no fundo. Curiosamente, alguns painéis possuem algumas tiras ali do filme ao redor, o que me faz pensar que isso pode estar relacionado ao filme que ele está fazendo, né, do Aqua. E deixando isso de lado, a Ruby continua escondendo a tristeza atrás de um sorriso. A gente tem a nossa última visão aí, de fato, da sua estrela negra, né, no olho, enquanto a Akane narra como a Ruby trouxe à tona a escuridão do coração dela, que literalmente, quando ela precisou, ela usou tudo que ela pôde para continuar perseguindo o sonho do Aqua. Só que, galera, o mundo ele interpretou essa tragédia aí da Ruby como um drama, e as pessoas ficaram cativadas pela história dela, e ela se tornou alguém que não tinha como você desviar os olhos dela, sacou? Ou seja por pena, ou seja pelo astro que ela se tornou. Mas um grande dia finalmente chegou e o grupo Bicomate, liderado pela Ruby, estava prestes a se apresentar lá numa apresentação top, realizando o sonho de todos, incluindo o Aqua. Nós vemos a Ruby lá no palco, a Menchou com ela e o novo membro também, substituto da Kana, né? E apesar de estar aparentemente feliz, a Ruby continuava mentindo para si mesma que ela não estava triste. Ela escondia a dor atrás daquele sorriso, mas mostrando força que ela queria para poder continuar. Essa determinação, essa força de vontade acabaram inspirando as outras pessoas, e talvez a garota solitária que aparecia no painel simplesmente pode ser a mesma garota que foi vista no início do capítulo. Essa garota começou a refletir que a Ruby provavelmente pode ter nascido para iluminar a escuridão, e talvez por causa da Ruby ela também possa se tornar uma próxima grande estrela. A narração final compara a Ruby a uma estrela no céu noturno, cara, que brilha de uma forma mais intensa quanto mais escuro o mundo ao seu redor se torna. Então a gente tem essa dupla propagação ali brilhante da Ruby lá no palco, né, dançando para as estrelas e tal, e tem duas estrelas menores que eu tô muito arrepiado, que parecem cobrir ali o público no geral, né, e todos estavam muito felizes. Esse painel com as duas estrelas poderiam simbolizar a Ai e o Aqua, com as duas estrelas mais brilhantes iluminando o céu noturno acima da Ruby. Como se tudo tivesse acontecido perfeito e eles estivessem observando ela lá de cima, tá ligado? Depois disso, já mostra um outro horário, com 5h30 da manhã, mais ou menos, né, no apartamento da Ruby. Infelizmente a gente não sabe quanto tempo se passou depois dessa apresentação dela, né? E a Ruby acorda e comenta sobre o trabalho dela, refletindo sobre como ela tem que mentir várias e várias vezes para si mesma e para o público. E ela percebe que não importa quanto
quanto as coisas fiquem difíceis, cara, ela precisa sorrir e se divertir no palco. Ainda assim, para Ruby, ser uma idol é um trabalho incrivelmente gratificante. E quando ela olha para a parede ali, cheia de lembranças da Ai, do Aqua, a Ruby começa a falar, né, mais baixinho para eles assistirem, enquanto ela segue em direção ao futuro traçado pela sua mãe e pelo seu irmão. No último painel lá, né, do mangá, a Ruby caminha sozinha em direção à luz, enquanto ela pensa sobre tudo que ela já passou. E assim, Oshinoko termina. Mesmo que não possa ser o desfecho que muitos desejavam no final, é uma conclusão satisfatória para a história. Todos que foram tocados pelo Aqua conseguiram seguir em frente com as suas vidas, incluindo a Ruby. O Aqua ele pode ter partido, mas ele ajudou todos ao seu redor de uma forma significativa. Ele deu a Kana uma nova chance dela perseguir o sonho dela de ser uma atriz de sucesso. Ele ajudou o Ichigo a sair da escuridão, reconectando ele com a Miyako. Ele desempenhou um papel importantíssimo para que a Miyako se tornasse uma boa mãe para Ruby, entendeu? Com essa trajetória toda, o Aqua sacrificou a própria vida dele para que a Ruby pudesse alcançar e abraçar a segunda chance dela de se tornar uma idol que brilhava intensamente, que é a chance que ela não teve na primeira vida. Era como se uma teoria da porta tivesse se tornado realidade, como se o Aqua simbolicamente ficasse do outro lado da porta dizendo para Ruby: segue em frente, vai! Eu vou partir em paz, porque eu cumpri a minha missão aqui, entendeu? Que era proteger a irmã dele, algo que ele conseguiu fazer desde o nascimento dele até o último sacrifício. O amor dele e a proteção transcenderam até mesmo a vida, garantindo que a Ruby pudesse caminhar com segurança em direção ao futuro iluminado por ele. Essencialmente, a Ruby poderia nunca superar completamente a perda do Aqua e da Ai também, mas, cara, ela encontrou uma forma de honrar os dois, de continuar brilhando. Mas é também graças a ele que a Ruby pode ainda seguir em frente nesse mundo. E, cara, é bem trágico, porque ela é a única membro da família viva agora que restou, né? Que era uma família amaldiçoada por muitas tragédias e muito sofrimento. Bom, eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acham desse final de Oshinoko. Não tem como eu falar que não chorei, né? Tá aqui, já tava quase falando com vocês aqui. Provavelmente vocês devem ter percebido em alguns momentos, porque é uma história que impacta e que eu tô acompanhando desde o início. Foi uma das poucas histórias que eu vi começar e terminar de uma forma que me cativou do início ao fim. Apesar de eu não ter comentado aqui, eu tava sempre acompanhando. Então, eu tô muito feliz com esse final, gostei bastante, achei que tiveram as suas controvérsias, né? Mas, e esse é um final que mostra pra gente que nem todos os finais são felizes. Quer dizer, felizes pra todos, né? Porque o Aqua terminou a vida dele feliz, fazendo o que ele sempre quis fazer, que era matar o pai dele, ele acabou se matando junto. Ele salvou a Ruby, que vai fazer com que a vida dela se torne feliz daqui pra frente, e das pessoas ao redor também, dando a chance de tudo acontecer. Bom, eu acho que foi isso. Quero saber o seu comentário também. Não tenho muito mais pra falar porque eu nem sei se eu vou conseguir. Brincadeiras à parte. Se você quiser acompanhar mais histórias como essa aqui, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Vem junto comigo pra gente trocar mais ideias de outras histórias também. Assim como o Oshinoko foi incrível pra mim e pra muita gente, a gente vai falar de outras histórias que vão surgir, que também são incríveis e vão se tornar cada vez mais memoráveis. Tamo junto demais, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!